A casa de pedra fria sempre teve fama de esconder segredos, mas Gabriela nunca acreditou. Naquela noite, enquanto organizava caixas no quarto, percebeu uma tábua solta no assoalho. Ao puxá-la, encontrou um objeto embrulhado em pano escuro, úmido e mofado. Era um diário. A capa preta estava marcada por arranhões, e o cheiro lembrava terra molhada misturada com cera de vela apagada. Ao abri-lo, Gabriela encontrou frases curtas, escritas com pressa. Ela riu nervosa. Fechou o diário e deixou-o sobre a mesa. Durante horas, nada aconteceu. O silêncio da casa parecia zombar dela. Às 11 da noite, ela já havia quase esquecido o livro. O som foi tão súbito que a fez se levantar. Ao chegar, encontrou o copo que havia deixado sobre a pia em pedaços no chão. De volta ao quarto, abriu novamente o livro. A nova frase dizia: Gabriela passou longos minutos em alerta, mas nada mudou. O relógio continuava a marcar o tempo, o vento balançava a cortina, e os sons da rua ainda chegavam pela janela. Ela começou a relaxar, convencida de que era apenas coincidência. Mas pouco depois da meia-noite, percebeu que tudo havia parado. O relógio estava imóvel. O vento cessara. Até os sons da rua haviam desaparecido. A cortina, antes em movimento, estava rígida, como se o ar tivesse se tornado sólido. O diário, sobre a mesa, mostrava mais uma linha. Gabriela não ouviu passos. Apenas o nada absoluto. E esse nada era pior do que qualquer som. O diário, sobre a mesa, mostrava mais uma linha já escrita. Gabriela passou os dedos sobre a tinta seca. Não havia como aquilo ter surgido agora. Estava escrito há anos. Mas falava dela, falava daquela noite. Ela fechou o livro com força, mas não conseguiu afastar a sensação de que alguém, em algum tempo, já sabia exatamente o que estava acontecendo. E que os próximos 3 sinais estavam prestes a chegar. A madrugada avançava devagar. Gabriela estava deitada, mas o sono não vinha. O copo quebrado ainda ocupava sua mente, como se fosse um aviso que ela não conseguia ignorar. O quarto era pequeno, com uma única porta que dava para um corredor estreito. No fim desse corredor, ficava a sala, escura, silenciosa, imóvel. Pelo menos deveria estar. Um estalo ecoou de repente. Madeira rangendo. Gabriela se levantou devagar e com os pés descalços no chão frio. Empurrou a porta do quarto e espiou pelo corredor. A sala estava diferente. A porta que dava para a rua, antes fechada, agora estava escancarada. O vento não soprava, nenhuma janela estava aberta. Mas a porta balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali.
Ela sabia que havia trancado. Tinha certeza. O coração disparou, e por um instante pensou em correr até lá. Mas o medo a paralisou. De repente, um som metálico ecoou da cozinha, como se uma colher tivesse caído no chão. Gabriela prendeu a respiração. O silêncio voltou, mas não trouxe paz. Trouxe apenas a certeza de que não estava sozinha. O corredor parecia mais longo do que nunca. As sombras se esticavam pelas paredes, formando figuras que não existiam. Gabriela recuou, fechou a porta do quarto e encostou-se contra ela, como se pudesse impedir que algo entrasse. O diário ainda estava sobre a mesa, fechado. Ela não tinha coragem de abri-lo. Mas quando o fizesse, descobriria que aquela porta aberta já estava escrita há muito tempo. Naquele instante, Gabriela entendeu que alguma coisa estava na casa. A casa havia se movido. E esse era apenas o segundo sinal. Gabriela corria pelos corredores da casa. Cada porta que abria a levava de volta ao mesmo quarto. O som de passos a seguia, mas nunca havia ninguém. Uma voz sussurrava seu nome, repetindo, cada vez mais perto. Ela acordou com um sobressalto. O quarto estava silencioso, o diário sobre a mesa, fechado e a porta estava trancada. Apenas um pesadelo, pensou ela. Tudo parecia normal. Mas o relógio estava parado. E o ar, pesado. E o diário agora estava aberto, virado para uma página que ela não lembrava de ter tocado. Um arrepio percorreu sua espinha. A porta rangeu porque estava entreaberta. E um feixe de luz fraca atravessava o quarto. No chão, uma sombra começou a se formar. Primeiro difusa, depois mais nítida. Longa, humana. I see you. O sussurro voltou. O mesmo do pesadelo. Com mãos trêmulas,
Gabriela nem sequer conseguiu encostar a porta, pois a sombra estava parada do outro lado, esperando algum movimento seu. E no momento que ela olhou em direção à janela, um rosto pálido e cheio de chagas e feridas a estava observando do lado de fora e sorrindo como se estivesse curtindo o que estava acontecendo. Depois desse grito, o rosto se retirou lentamente da janela, sorrindo para Gabriela como se algo pior ainda estivesse por vir. Gabriela, agora toda congelada de medo e desespero, olhou para o diário na esperança de encontrar ali as respostas. Mas na página iluminada, lia-se: a sombra que estava espreita na porta avança devagar para dentro do quarto, indo em direção a Gabriela, e tomando todo o seu corpo como se a possuísse. Gabriela se desperta sem saber o que de fato aconteceu, porém ao olhar para o espelho no seu quarto escuro, o seu reflexo havia sumido, e no mesmo instante, o diário cai aberto sobre o fecho de luz onde claramente se lia: O quarto estava mergulhado em silêncio. Gabriela ainda encarava o espelho vazio, tentando acreditar que ainda existia. O relógio não andava. O ar estava pesado. Um som metálico arranhava o chão, lento, como se algo estivesse escrevendo sob as tábuas. O reflexo havia sumido, mas agora seus olhos viam além. As paredes do quarto estavam cobertas de rostos deformados, agonizando em silêncio. O teto se estendia em corredores infinitos, onde figuras sem forma a observavam. Ela tentou se mover, mas o corpo não respondia. O frio vinha de dentro, como se a sombra respirasse em seus pulmões. Cada batida do coração ecoava um som estranho, como se apagasse uma sílaba do seu nome. O diário, que estava aberto no chão, revelava páginas que se enchiam de frases que se apagavam rápido demais para serem lidas, restando apenas uma palavra: Gabriela. Mas quando ela olhou de novo, o nome já estava riscado. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. A sombra não estava mais diante dela. Estava dentro dela. As letras do diário começaram a se desfazer como poeira, e o seu nome desaparecia. Uma figura pálida apareceu na porta e segurava um diário como o que ela havia encontrado. O rosto estava coberto de muitas chagas e feridas podres, mas os olhos brilhavam com prazer. Gabriela entendeu. Aquele era o autor. Alguém que já havia sido apagado antes dela.
Uma risada abafada ecoou pelas paredes, como se a casa inteira se divertisse com sua agonia. O diário. Escreveu sozinho em traços escuros. O quarto sinal era o seu nome. E ele já havia sido apagado. Gabriela caiu de joelhos gritando. Porém, sem efeito nenhum. Ela tentou lembrar quem era, mas cada pensamento se desfazia. O espelho confirmou. Não havia mais ninguém. E no instante em que o diário se fechou sozinho, os rostos nas paredes desapareceram e o silêncio tomou conta. Os 4 sinais estavam completos. Gabriela havia sido apagada. E o autor do diário sorria esperando a próxima vítima.